pessoal, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a minha deficiência visual. Desde que eu fiz um post lá no blog sobre o assunto, surgiram várias dúvidas e perguntas de leitores e eu resolvi sentar para responder todas elas em vídeo, porque eu acho que é a melhor forma de comunicação para falar sobre esse tema. Antes de mais nada, eu acho que a dúvida principal é: como é que essa menina é jornalista, escreve, tem um blog, faz vídeo no YouTube, sai, passeia e tem deficiência visual? Como assim? Nem parece. Bom, antes de mais nada, esse não parece, e eu compreendo esse termo, ele vem de um preconceito que a sociedade tem em relação à pessoa com deficiência. É bom que antes de mais nada e antes de você continuar a assistir esse vídeo, você consiga entender que deficiência não é incapacidade, mas sim uma limitação. Então, o deficiente, ele não é incapaz. Quando você vê um deficiente na rua, que consegue fazer as mesmas coisas que você, ou quase as mesmas coisas que você, mas com as suas limitações, gente, é uma pessoa normal. Você não precisa ficar se perguntando por que aquela pessoa faz isso, como aquela pessoa faz aquilo, porque ela faz as coisas do jeito dela, né? Então, assim, coloquem muito isso na cabeça de vocês. Deficiência não é incapacidade, é só uma limitação. A pessoa vai conseguir fazer aquilo que você faz do jeito dela. Então, assim, por favor, não falem mais. Ela não parece ser deficiente. Eu sou deficiente e isso não vai mudar, entendeu? Então, assim, vamos agora seguir o vídeo que eu vou responder as perguntas de vocês. A primeira pergunta que me fazem é: Jéssica, qual é a sua deficiência? De que forma ela foi provocada e como ela foi descoberta? Vamos lá. Eu tenho baixa visão. Eu tenho 10% da visão em cada olho, já com a correção de óculos ou de lente de contato. Como é que ela foi provocada? A minha deficiência ela foi provocada por uma doença chamada toxoplasmose, que é provocada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é encontrado, na verdade, os cistos desse protozoário, eles são encontrados em frutas e legumes, carne mal passada ou mal cozida, fezes de aves e de felinos, tá? Provavelmente a minha mãe, ela teve contato com alguma dessas coisas quando ainda estava grávida de mim, e o que fez com que eu fosse contaminada através da minha placenta. Essa doença, a toxoplasmose, ela acontece de duas formas. Ela pode ser adquirida ou ela pode ser congênita, tá? No meu caso, como foi via placenta, ela é congênita, mas as pessoas adultas ou crianças, qualquer pessoa de qualquer idade pode contrair essa doença, basta que tenha contato com algum desses fatores que eu falei aí pra vocês, tá? Como é que ela foi descoberta? Bom, quando eu ainda era muito pequenininha, bebezinho, a minha mãe e meu pai começaram a perceber que eu não tinha reação no olho quando eles me chamavam. Eu escutava tudo que eles falavam, mas eu não virava a cabecinha, sabe? Assim, pra ver, eu não conseguia identificar de onde vinha aquele barulho, de onde vinha aquela pessoa, eu não conseguia enxergar. Então, com uns 7 meses, os meus pais me levaram num oftalmologista e aí foi detectado meu problema de visão e eu passei a usar óculos e foi isso. 2. A possibilidade de correção cirúrgica? Não existe possibilidade de correção, não existe cura para o meu problema, é um problema de retina e normalmente as cirurgias são feitas para córnea, então não tem. 3. Você usa óculos ou lentes de contato? Desde quando e quantos graus? Eu sim uso óculos e uso lente de contato. Na verdade, eu uso lente de contato e quando eu preciso descansar os olhos, quando acontece alguma coisa tipo conjuntivite ou ceratite que eu tive agora, eu fico com óculos. Eu uso... Existe uma diferença, né? Assim, entre o grau dos óculos e o grau da lente de contato. No óculos eu uso 21 graus em ambos os olhos e na lente de contato eu uso 14. Isso acontece por causa da distância
diâmetro, acho que é isso, diâmetro ocular, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome. Mas é porque como a lente ela fica mais perto do olho, o grau é menor. Grosseiramente é isso. Ah, e desde quando eu uso óculos? Desde os 8 meses de idade, desde bebê. Quarta pergunta. Quais são as suas limitações? Bom, eu enxergo muito de perto. Eu tô gravando esse vídeo, por exemplo, e eu tenho um visorzinho aqui da câmera, eu só vejo o meu enquadramento, não consigo me enxergar na câmera. Eu enxergo pra ler assim, de pertinho, então muitas vezes quando eu for ler alguma coisa pra vocês vai ser assim mesmo, porque é assim que eu enxergo. E eu não consigo enxergar o nome dos ônibus de longe, placa de carro, eu não consigo ler nada de longe, né, assim. E eu não posso dirigir. E eu acho que eu nunca vou poder dirigir. É isso. Quinta pergunta. Como foi lidar com o problema na infância? Alguma coisa te irritava? É muito complicado falar como foi que eu lidei com isso na infância, porque existe uma coisa muito importante a ser dita aqui. Eu não fui criada pela minha família como uma pessoa com deficiência visual. Eu fui criada como qualquer criança. Então, assim, eu estudei em escola regular, eu tive uma vida aparentemente normal. Eu não conseguia enxergar que eu não enxergava, vocês conseguem entender isso? Mas eu não tinha essa noção, eu só fui ter essa noção mais velha, muito mais velha, eu acho que com uns 10, 11 anos, mais ou menos. Se tinha alguma coisa que me irritava, tinha. Como eu não fui criada assim como uma pessoa com deficiência visual e não tinha muito essa noção, eu achava estranho as pessoas me perguntarem assim: quantos dedos tem aqui? Você tá olhando pra onde? Você tá vendo isso? Tá vendo aquilo? Que cor é essa? E pegava um objeto, sabe? Que cor é essa? Que objeto é esse? E eu não entendia aquilo, eu ficava me perguntando por que a pessoa estava fazendo aquilo. Eu não entendia nada. E assim, é uma coisa que me irritava muito. E por incrível que pareça, ainda tem adulto idiota que me pergunta essas coisas. Ai, você consegue enxergar daqui? Quantos dedos tem aqui? Gente, não façam isso com uma pessoa que tem algum problema de visão, porque isso é muito feio. Sério, é muito feio. E assim, enfim, é bizarro, tá? É bizarro. Próxima pergunta. Como foi a sua adaptação na escola? Sua rotina de adaptação na escola? Bom, vamos lá. Eu estudei na mesma escola a vida inteira, do infantil até o 3º ano do ensino médio. Então, logo que eu entrei na escola, a minha mãe foi conversar com a coordenadora, com o diretor e explicar meu problema de visão. Ela pedia para que eu sempre sentasse na primeira cadeira da frente, né? A primeira cadeira da frente é ótimo. Na primeira cadeira, no meio da sala, para que eu pudesse ter acesso ao quadro de forma mais ampla. Mesmo não enxergando o que estava escrito no quadro, eu nunca enxerguei o que estava escrito no quadro, nem adulta, nem no mestrado. E aí, todos os professores sabiam do meu problema de visão. Consequentemente, todos os meus colegas de classe também sabiam. Então, no primeiro dia de aula, a professora já dizia para os meus colegas que aquele lugar era meu. Então, não tive nenhum problema de adaptação, eu não tive nenhum problema de exclusão, alguma coisa assim, porque foi a rotina da minha vida escolar inteira. 7ª pergunta. Já sofreu preconceito pela sua deficiência? Já. Eu já sofri, não criança, por incrível que pareça, criança eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Eu vim sofrer preconceito adulta e pelo fato de eu ter uma vida normal. As pessoas às vezes se perguntam, como é que ela diz que tem 20% da visão? Primeiro que eu não digo, eu tenho 20% da visão com lente, né? E assim, as pessoas que falam isso são pessoas absolutamente recalcadas ou que não têm um mínimo de bom senso. Então, é muito complicado você escutar isso. Como é que ela diz que tem 20% da visão e sai pra festa, vai pra show? E, gente, eu não vou ficar em casa vendo a vida passar porque eu tenho esse problema de visão, que pra mim não é nenhum problema, é só uma limitação. Eu falo problema porque eu falo para as outras pessoas, né? Então, assim, eu não posso ficar em casa por causa disso. Eu não posso me privar das coisas maravilhosas que tem lá fora no mundo por causa disso. Então, eu faço do meu jeito. E assim, é muito chato mesmo você escutar isso. E teve um caso que se eu conseguir, eu vou deixar linkado aqui,
que foi de um concurso que eu passei, um concurso do estado, e não me deixaram tomar posse porque eu não entrei por cota e eu tinha que provar que eu tinha esse problema de visão, porque eles não sabiam como é que eu tinha esse problema de visão e conseguia fazer tudo normalmente. 8ª pergunta. Como você faz quando não consegue enxergar alguma coisa? Pergunto, gente. 9ª pergunta. Você lida diariamente com o computador, celular, livros. Isso não prejudica a sua visão? Então, teoricamente, eu só poderia ficar no celular, no computador, no livro, umas 5 a 6 horas por dia. Mas eu não consigo, a minha profissão exige um pouco mais de mim. E não só a minha profissão, mas o meu gosto pessoal mesmo. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever. Então, assim, eu faço tudo que eu posso fazer. 10ª pergunta. Você já passou por alguma situação constrangedora ou engraçada por não enxergar direito? Já, inúmeras vezes. E a mais recente foi assim, bizarra. Porque eu fui almoçar com os meus colegas de trabalho. E aí a gente tava passando, era self-service. E aí a gente tava passando e eu vi feijão tropeiro. E eu adoro feijão tropeiro. E eu coloquei no prato e tal. Só que assim, não passava arroz, não passava macarrão, era só salada, só salada. E quando eu olhei pro prato, eu disse, caramba, o feijão tá aqui. Mas não era feijão, era lentilha. Eu coloquei lentilha no lugar de feijão, achando que era feijão. Então, veja aí onde é que tá. E também, eu já coloquei cuscuz na comida, achando que era farinha. Eu já tropecei. E, assim, constrangedora não, mas engraçada várias engraçadas. 11ª pergunta. Como foi a experiência de viajar sozinha para outro país? Foi a experiência mais incrível da minha vida e assim, foi, eu acho que o auge daquilo que eu podia provar para mim mesma que eu podia fazer, sabe? Viajar sozinha é difícil para qualquer pessoa, né? Para quem enxerga, para quem não enxerga e tudo. E assim, todo mundo ao meu redor ficou com muito medo de eu não conseguir, de acontecer alguma coisa em outro país, de eu precisar de ajuda, de as pessoas não serem solícitas. Mas, gente, primeiro, nos países que eu fui fazer intercâmbio, que foram Argentina e Espanha, são países que têm uma acessibilidade fantástica. São países que me proporcionaram ver que não sou eu que tenho um problema de visão, é o meu país que tem um problema para as pessoas com deficiência. O Brasil não tem estrutura para os portadores de deficiência, nem visual, nem física, nem auditiva, nem nada. Então, assim, viajar e conhecer essa outra possibilidade, essa outra adaptação. Em Barcelona, as pessoas cegas andam nas ruas, atravessam faixas, os sinais são sonoros. Então, assim, foi a prova de que eu não precisava mais me preocupar, achando que era eu que não conseguia me adaptar, sabe, na minha cidade ou no meu país. Não. 13ª pergunta. Você lida bem com as perguntas alheias sobre a sua deficiência? De forma geral, sim. Mas como existem pessoas boas e legais, existem pessoas sem noção, idiotas e completamente estúpidas. Eu não me incomodo que as pessoas venham a mim perguntar sobre a minha deficiência visual, mas eu me incomodo com pessoas absolutamente enxeridas que muitas vezes chegam para mim num ambiente de lazer, uma livraria, um parque, enfim, eu tô lá lendo um livro e a pessoa chega para me dizer que eu tenho um problema de vista, como se eu não soubesse disso, e perguntando se eu quero conhecer o médico dela, dizendo que seus pais não olharam isso, que você tem esse problema de vista. Gente, pelo amor de Deus, tá na cara que eu tenho um problema de visão, né? Assim, eu tenho um problema de visão que, senão eu não ficava enxergando assim. E assim, eu acho que não tem nada a ver a pessoa chegar pra mim e me perguntar se eu quero conhecer o médico dela, se eu já fui para algum oftalmologista. Não tem, sabe? Curiosidade é curiosidade. Intromissão é intromissão. São coisas completamente diferentes e que estão em lados completamente opostos. Então, assim,
Por favor, se você me vir na rua com um livro assim, não pergunte se eu não enxergo direito, porque tá na cara que eu não enxergo direito. 13ª e última pergunta. Jéssica, que mensagem você daria para quem tem algum tipo de deficiência? Bom, gente, é o que eu falei lá no comecinho do vídeo. Deficiência não é incapacidade, mas sim limitação. Então, se você tem algum tipo de deficiência, ou se você conhece, convive com alguém que tem algum tipo de deficiência, seja ela física, mental, auditiva, visual, foque naquilo que ela consegue fazer. Esqueça o que ela não consegue fazer, sabe? Foque naquilo que ela consegue fazer dentro da limitação dela. Foi isso que eu aprendi desde criança, é isso que eu sigo até hoje e tem dado certo até aqui. Eu sei que é muito difícil, que os pais, a família, protegem muito as pessoas que têm deficiência pelo medo do preconceito social, pelo medo de acontecer alguma coisa, pelo medo de dar errado. Mas assim, o que mais pode dar errado é você deixar com que essa pessoa fique em casa, vivendo do mundo que você criou para ela. O mundo não é a casa da gente, o mundo é o mundo. Então, é importante que você faça com que essas pessoas se socializem, sabe? Conheçam outras pessoas, conversem com outras pessoas, testem as suas limitações, testem as suas virtudes, os seus conhecimentos, as formas com as quais elas podem lidar com as limitações delas. E isso é muito importante mesmo. É difícil, eu sei, existe muita proteção, eu sou um exemplo disso, mas assim, eu jamais quis ficar em casa, eu jamais quis me acomodar diante dessa minha condição de deficiência. Os médicos falam que não sabem como é que eu enxergo, mas assim, eu continuo fazendo as minhas coisas, eu continuo provando não para os outros, mas para mim mesma que eu posso fazer tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer dentro da minha limitação. Então, eu acho que você precisa... O maior conselho que eu dou é: acredite em você e faça aquilo que você acha que você consegue fazer. Porque, sim, você consegue. É isso, eu espero ter esclarecido a maioria das dúvidas de vocês. Quem tiver algumas outras perguntas, pode deixar aqui embaixo, que eu respondo com o maior prazer. Não perguntem se eu vejo vultos, porque eu ainda não faço conexões espirituais, tá? Então, por favor, mas podem fazer as outras perguntas que vocês quiserem, que eu vou adorar responder mesmo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de dar um joinha no vídeo se você gostou, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.